Existem algumas especificidades nos jogos que nos ajudam a ampliar nossa interpretação. Sobre eles, vejamos. O jogo do fazer conta, a criança ao brincar de boneca, de casinha, etc., constrói um conjunto de procedimentos, regras, para explorar os brinquedos e conduzir o enredo do jogo. O faz de conta não é exclusivo das crianças. Um exemplo está nos Role Playing Games, RPG, jogos de interpretação de papéis praticados por adultos, jogos com regras padronizadas. Por exemplo, o xadrez é um modelo de regras padronizadas. Não é possível jogar xadrez de outra forma, a não ser pelo regulamento construído para ele. Qualquer alteração o transformará em outro jogo. Nesses jogos é necessário seguir rigorosamente o que foi determinado por quem os criou. Jogos de construção dão aos participantes a condição de exercitar sua habilidade manual para operacionalizar e manipular, como os blocos de montagem, jogos intelectivos costumam ser de raciocínio lógico, como passatempo e charadas, que estimulam a cognição. Para compreender o que é brincadeira, julgamos pertinente a proposta de Kishimoto. Ela defende que a brincadeira, diferente do brinquedo, é a ação do indivíduo, a ação que a criança desempenha ao concretizar as regras do jogo. O jogo, brinquedo e brincadeira estão intimamente ligados. A criança desempenha uma ação a concretizar as regras estipuladas no jogo. E ao mergulhar na ação lúdica, temos a brincadeira. A brincadeira, o significado do faz de conta na vida da criança. Vamos falar agora sobre como o faz de conta representa o universo da ludicidade na infância. Mesmo que esse imaginário faça parte das brincadeiras infantis, ele contribui muito para o desenvolvimento da criança. O faz de conta acontece quando o sujeito simula uma situação de um personagem, criando com base num referencial já existente, ou produz algo de sua imaginação. Assim, a pessoa assume o papel de um operário mecânico, médico, engenheiro, astronauta, animal ou qualquer outra figura que possa fazer parte do contexto da brincadeira. Participação é livre e independente do grau de representação, a criança expressa seus sentimentos, o que promove um momento único para seu desenvolvimento. Há um exercício em potencial da imaginação, da capacidade de planejar, de criar regras para cada situação, construindo de forma imaginária situações cotidianas, como comer e trabalhar. A criança, brincando, experimenta situações do mundo adulto, podendo compreendê-las melhor. O faz de conta é muito presente na infância. E com eles, as crianças desenvolvem a capacidade de imitar, imaginar e criar. Segundo Kishimoto, pelo mundo imaginário, a criança consegue internalizar as regras do mundo em que está inserida e que a auxilia na elaboração dos problemas cotidianos, levando-o a buscar soluções dos seus conflitos. O faz de conta exige
a da criança a capacidade de elaborar questões complexas do dia a dia com as experiências imaginativas. Ela expressa desejos, internaliza as regras sociais, desenvolve iniciativas, entre outros feitos. As diversas interpretações da criança fazem parte do contexto em que ela vive. A construção dos personagens, a produção do enredo, as tramas e as emoções produzidas reforçam valores, atitudes e comportamentos assimilados a seu meio social. A transdisciplinaridade do brincar. Apresentaremos agora um tópico intimamente ligado ao jogo, a brincadeira e a ludicidade, e que, de certa forma, justifica a necessidade de assimilá-las como estratégias didáticas na escola. Vamos apresentar a natureza disciplinar do jogo. Para nossa finalidade, vamos aceitar a ideia de transdisciplinar como a própria condição de transcender o que foi determinado com base em algumas regras. Algumas normativas seria ir além nessa direção e pensando na organização disciplinar do conhecimento na escola, vamos imaginar uma tela de aranha. Cada intersecção dessa teia é uma disciplina ou conhecimento. O professor, por sua vez, segue um roteiro para levar a criança a atingir as competências previstas. A matemática trabalha com o raciocínio lógico, a educação física com a motricidade, o português com a literatura e gramática, e assim por diante. Cada uma delas representa um ponto nas diversas possibilidades de intersecção dessa teia. Ao propormos o jogo como estratégia didática, aceitamos a hipótese de que a brincadeira, a criança conta com experiências que transcendem a forma disciplinar com o que o conhecimento é apresentado aos alunos, enquanto ela brinca, diversos saberes transitam em suas experiências de forma fluida entre os conhecimentos de cada disciplina. Claro que entre uma e outra situação há maior ou menor predominância de determinados saberes. Um dos primeiros aspectos da transdisciplinaridade é envolver diversos conteúdos simultaneamente. Vamos pensar em um projeto que contemple geografia, matemática, alfabetização, motricidade e várias outras disciplinas. Assim, é possível desenvolver um roteiro como plano de trabalho transdisciplinar, porque estamos claros que o professor, os conteúdos com os quais eles gostariam de que os alunos tivessem contato. Vamos pensar em quais jogos podem ser aplicados, em como cada um deles atende aos projetos, aos objetivos que o professor planeja alcançar. Outra possibilidade de organizar os jogos é propor temas. Para isso, sugerimos que você trabalhe por projetos que podem ser desenvolvidos com jogos. Com os do conteúdo, pensemos num projeto de matemática, com o tema folclore, caça ao tesouro ou outro tema qualquer.
Após definir a temática, comece a identificar atividades, jogos que consigam contemplar os conteúdos que o professor pretende trabalhar. Vamos a um exemplo. Imagine a brincadeira da amarelinha, conhecido também por outros nomes, como pula-macaco, maré ou sapata. Com ela, é possível visualizar como o jogo transcende a visão disciplinar do conhecimento. Fazendo uma análise sumária, conseguimos exercer as dimensões do raciocínio lógico, com os números crescentes ou decrescentes, contidos nas casinhas. Vemos também questões de geografia, como o posicionamento do corpo em relação ao objetivo, esquerda, direita, frente, atrás, anterior, posterior. Questões da física com força, massa e distância. Estão presentes quando a criança tem que arremessar a pedra dentro de uma casinha. Também temos questões de educação física, como equilíbrio e flexibilidade, próprias da motricidade. Com a transdisciplinaridade, podemos ir além da organização teórica escolar do saber e percorrer outros saberes que cruzam as disciplinas, conforme explica a Carta da Transdisciplinaridade. Jogos, brinquedos e brincadeiras, como conteúdo didático, nos dão condições de explorar, principalmente na educação infantil, uma afinidade de habilidades e competências necessárias para o desenvolvimento das crianças, vitais em todas as fases da vida escolar. Contudo, é necessário que o professor entenda o jogo e saiba onde inseri-lo. Caso contrário, corremos o risco de confundir brincadeira somente como diversão. Caso contrário, corremos o risco de confundir brincadeira somente e não é esse o nosso papel. Para a criança, pode parecer diversão, mas para os professores é um instrumento didático-pedagógico. Diferentes tipos de linguagem, música, arte e movimento. Vamos ver o que é possível fazer e como é possível usar diferentes linguagens, levando em conta que a linguagem pode ser visual, corporal, verbal, sonora e atualmente digital. A forma como o indivíduo se relaciona com cada uma das linguagens se liga diretamente às suas experiências. Cantar, correr, ler, ouvir diversos sons e se equilibrar são alguns dos diversos estímulos que podem fazer parte de projetos educativos. Teatro, dança, música, artes visuais e jogos corporais oferecem experiências diversificadas para formar um sujeito crítico e criativo. Constantemente ouvimos que um dos objetivos da educação é formar um cidadão crítico e criativo, mas há uma certa dificuldade em materializar esse processo. Vamos considerar que uma criança consegue experimentar situações diversas e, com base nelas, começa a propor novas formas de julgar e refletir sobre essas experiências. À medida que ela constitui novas formas de interpretar o brinquedo, gradativamente o professor oferece condições para que ela tenha autonomia da própria criação e organização das suas formas de brincar.
O processo criativo é crítico, está nas transformações que a criança provoca no ambiente. Piaget, 1978. A criança se expressa de forma integrada. O corpo e a emoção são as linguagens que ela reconhece. Com isso, o educador tem condições de levar a esse público uma diversificada forma de experimentar cada uma das linguagens. É importante esclarecer que, para essa criança, será possível manter um desenvolvimento mais integral, não somente essas em habilidades físicas e motoras, mas também para ela se enxergar como sujeito do próprio desenvolvimento. É o processo de autonomia desse indivíduo. O princípio da inclusão na brincadeira infantil. Vamos falar agora sobre a inclusão na brincadeira infantil. Você já deve ter ouvido falar em brincadeiras de exclusão, de eliminação ou jogos cooperativos. Também já deve ter ouvido falar numa infinidade de situações contrárias e a favor dos jogos de competição. Inclusão não se restringe a um conteúdo aplicado em uma única disciplina. Para nós, inclusão é um princípio precisa estar constantemente contemplada em nossos capítulos, em nossos encontros com os alunos e com o nosso grupo de trabalho. Inclusão é uma atitude. Mesmo que sem intenção, reproduzindo condutas que refletem num ambiente de exclusão, por exemplo, em algumas atividades, por questões de adequação do espaço ou material disponível, podemos restringir a participação de alguns alunos, apesar de a escola ser o espaço de todos, suas condições físicas podem não atender crianças com algumas deficiências físicas, emocional ou intelectual. Sem um espaço para cadeira de rodas ou sem um piso tátil para alunos cegos, por exemplo, nossos exercícios como educadores é pensar nas barreiras que limitam essa pessoa ao convívio com todos ou a receber um ensino nas mesmas condições que qualquer outro. Eliminar barreiras também diz respeito a questões culturais, racionais, sociais, intelectuais e religiosas. É necessário refletir sobre a utilização dos jogos de exclusão e de eliminação em nossos capítulos. Aqueles jogos em que, quando a participante comete um erro, por exemplo, é eliminado. De alguma maneira, para vários alunos haverá menor participação. Nossa interação não é negar o potencial pedagógico desse tipo de atividade, mas analisar sua adequada condição, para que ela sirva realmente como processo educativo. Caso contrário, vamos reforçar um espaço excludente para mudar a cultura da competição, principalmente se isso for uma característica conceituada da escola. Sugerimos jogos cooperativos ao contrário de jogos de eliminação. Os cooperativos têm como princípio de participação. Eles são construídos de situações-problema, para que as crianças encontrem soluções positivas para todo o grupo. O princípio deles não é jogar contra o outro, mas com o outro. Na prática, vamos agora realizar um exercício prático. Trouxemos uma situação-problema para que você reflita sobre sua escola. Veja o exemplo a seguir. Sua escola pretende trabalhar durante um semestre com um projeto
intitulado Jogos e Brincadeiras Tradicionais e convocou a equipe de professores para o planejamento, considerando o tratamento que será feito. Indique alguns cuidados necessários para aproximá-los de um trabalho disciplinar exclusivo. A resposta para esse questionário pode ser encontrada ao final desse material. Finalizando. Vamos lembrar alguns destaques de nosso capítulo. Primeiramente, conversamos sobre o que é jogo, brinquedo e brincadeira. Vimos que cada um desses elementos tem sentidos distintos. Falamos ainda sobre o significado da brincadeira de faz de conta, do universo da criança e sua contribuição na formação cognitiva, emocional e sócio do indivíduo. Comentamos também que o jogo e a brincadeira precisam ser contemplados durante toda a formação da criança e que a brincadeira permite experiências de diferentes conteúdos, sem barreiras disciplinares, indicando o caminho da disciplinaridade. Reconhecemos que o jogo no universo infantil, sob a mediação do professor, é muito importante para o desenvolvimento motor cognitivo do aluno e também o transforma, tornando-o mais crítico e criativo. Convidamos você a pensar conosco sobre o princípio da conduta do profissional de uma postura exclusiva e acolhedora, dada a complexibilidade do assunto.